Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos discutir sobre a última grande polêmica do Oscar 2023, pré-anúncio dos vencedores. Porque depois da cerimônia, aí a gente vai ter aquela questão da justiça, injustiça, por que pessoa X não ganhou o Oscar, isso é extremamente comum. Agora, essa é uma temporada que nós tivemos, por exemplo, a Academia reconhecendo oficialmente que abriu uma investigação para a campanha da Andrea Riseborough, que foi uma indicação surpresa. Pouquíssimas, na verdade, assim, em dezembro de 2022, ninguém apostava na Andrea Riseborough. Em janeiro de 2023, que você tem nas últimas semanas todo um aparato de campanha montado para ela. Eu já comentei sobre isso aqui no canal e por isso que eu quis fazer um vídeo isolado sobre o caso da Michelle Yeoh, até para armazenar no futuro, quando alguém for fazer alguma consideração da temporada e tal, aqui quiser analisar a cobertura do canal, esse vídeo tá isolado, fica fácil de achar. Para quem não sabe, a Michelle Yeoh ela compartilhou no seu Instagram, e agora essa postagem obviamente foi deletada horas depois, um texto da Vogue que falava, né? Já faz mais de 2 décadas, são 2 décadas de prêmios na categoria de melhor atriz para atrizes brancas. A última vencedora, que não era branca, foi a Halle Berry. Isso vai mudar em 2023? Alguns argumentos do texto são argumentos, por exemplo, que eu venho falando durante a temporada e que eu citei no meu vídeo de apostas. O principal deles é que o terceiro Oscar da Cate Blanchett colocaria ela no status realmente que eu acho que ela já tem de uma das grandes atrizes da sua geração, de um referencial para a indústria, um dos grandes nomes da história do cinema para atuação. Isso eu acho que você já pode colocar a Kate nessas listas e é comum, né? Por outro lado, o Oscar para Michelle Yeoh seria muito especial e impactante para a carreira dela e seria extremamente significativo por conta do contexto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ela compartilhou esse texto que eu acredito que foi uma postagem de boa fé, vibrando, na verdade, com a possibilidade, né, de, quem sabe, vencer a categoria de melhor atriz. Só que aí gera um debate que ele tem várias frentes e eu queria falar sobre algumas delas aqui. Primeira coisa que eu vi, muitas pessoas falando sobre baixaria na reta final de campanha, tudo pelo Oscar, etc. E que a Michelle Yeoh estava tentando, a partir desse post, virar votos. Gente, ela postou isso faltando 5 horas para fechar a votação. Vamos combinar que é muito difícil que alguém não tenha enviado os votos para o Oscar e que é mais difícil ainda você achar alguém indeciso que não votou no dia final e que ainda vai entrar no Instagram, vai olhar o Instagram da Michelle Yeoh e vai falar assim: opa, peraí, vi a postagem da Michelle Yeoh, falta 5 horas, eu vou mudar o meu voto para ela por causa desse post. Eu não consigo acreditar nisso e para quem diz que a Michelle Yeoh ela virou votos por causa disso ou que ficou chato para a campanha, não é o caso. Eu concordaria se isso aqui tivesse sido publicado, se a gente estivesse discutindo isso em janeiro, em fevereiro, antes do começo da fase final de votação, o que não aconteceu, tá? Isso aqui aconteceu no dia final da votação, no dia 7 de março, e vem com uma repercussão agora sobre uma possível violação das regras. Qual é o problema disso tudo? De boa fé, eu acho que ela fez essa postagem, na minha consideração, tá? Para compartilhar a ideia e para compartilhar que ela tá nessa jornada junto com a comunidade, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem gente que vai direcionar dizendo o seguinte: não, isso aqui foi planejado, isso aqui é uma tática de campanha, são leituras diferentes, tá? Agora, a academia tem um conjunto de regras e na regra 11 de campanha você tem aqui um trecho sobre referências para outros nomeados. Regra 11A e regra 11B. Na regra 11A, você não pode trazer qualquer tipo de menção negativa, que antes era muito comum isso de forma indireta feita pelos estúdios. Não, você não pode trazer qualquer tipo de menção negativa a um competidor. Na 11B, você não pode colocar o nome do competidor e colocar isso tentando justamente trazer alguma coisa sobre a temporada de prêmios. Não se faz isso. Antigamente, lá nos anos 90, transição para os anos 2000,
Era comum alguma coisa do tipo assim, como aconteceu na época de O Resgate do Soldado Ryan, quando o Weinstein monta uma grande campanha para tirar o impacto de O Resgate do Soldado Ryan. A academia ela cria esse conjunto de regras, e aqui você vai encontrar uma regra por conta do lobby, por conta justamente disso. Dessas experiências que até geram marcas e geram traumas também para a academia. Se você for pegar a interpretação das regras, na minha leitura, existe aqui, né, existe uma violação à regra 11A e à regra 11B. Ela tá fazendo a referência e ela tá colocando o nome da competidora dela. Todo mundo sabe, o Oscar de melhor atriz é Michelle Yeoh contra Cate Blanchett. Você pode questionar, existe uma rivalidade? E não existe nada disso. Elas, tanto a Michelle quanto a Cate, elas estão justamente nesse circuito juntas. A Cate vem com um discurso de reconhecimento para outras atrizes. Eu creio que essa regra 11A e a regra 11B, ela é direcionada para um caso que era comum com o Einstein lá nos anos 90, em que ele montava tática de campanha para tirar o mérito do concorrente. Para falar O Resgate do Soldado Ryan é mais um filme de guerra entre tantos outros, nem é tão bom assim. E aí você começa a publicar isso e as pessoas começam a refletir, nossa, eu tô ouvindo só coisa boa e tem alguém falando mal de O Resgate do Soldado Ryan. Sabe, são táticas. Essa regra ela foi feita pensando nesse tipo de tática negativa. Na minha opinião, existe uma violação se você for pegar aqui a leitura, quando realmente você está com a atriz principal de um filme que está concorrendo e que deve vencer o Oscar de melhor filme, deve vencer o Oscar de direção, é um grande concorrente para a categoria de melhor atriz, compartilhando um texto falando sobre possibilidades e encaminhamento de votação. O texto fala justamente da questão sobre uma vitória da Cate versus uma vitória da Michelle Yeoh. Ela deleta o post porque alguém deve ter avisado para ela de que ela pode ter publicado isso de boa fé, mas que isso poderia violar essa regra 11A e 11B. Eu vi depois na repercussão muitos falando o seguinte, que olha, a Andrea Riseborough fez semelhante e não foi desclassificada. E aqui eu tenho que fazer um outro adendo. A academia realmente fez uma investigação para o caso da Andrea Riseborough, mas eu sempre falei na cobertura aqui do canal que você não tem a Andrea Riseborough entrando no Instagram e pedindo votos. Você tem outras pessoas que não estão ligadas ao filme To Leslie, que montam essa grande campanha, essa campanha que dá conta, pelo menos, né? Esse é o discurso, que é uma campanha orgânica e altamente engajada entre membros do branch de atuação, que começam a marcar os seus pares, falando assim: olha, considera a atuação da Andrea Riseborough. Se essas pessoas tivessem envolvimento direto com o filme, eu tenho certeza que seriam eliminados. Não tem envolvimento direto com o filme. Se você me perguntar, isso coloca em risco um Oscar para Michelle Yeoh? Não vai acontecer, isso não vai acontecer, na minha leitura. Vai ficar aquele caso polêmico final da temporada, que aí, quando alguém for analisar o Oscar 2023, vai falar sobre o caso da Andrea Riseborough, e quem sabe numa nota de rodapé coloque essa questão toda envolvendo o post da Michelle Yeoh. Isso é algo que vai acontecer, eu acho, seja para o caso de vitória da Michelle Yeoh, e se a Michelle Yeoh ganhar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão usar esse argumento de que ela fez uma tática suja de campanha para vencer, o que eu já falei, né, que é um exagero tremendo, seja para a derrota da Michelle Yeoh, da vitória da Cate Blanchett, que vai ter uma narrativa, olha, Cate venceu mesmo tendo esse tipo de campanha contra ela. Eu sempre digo aqui no canal também que eu adoro a atuação da Cate Tentar. Todos os prêmios que eu votei na temporada, no geral, as premiações da crítica que eu participo, em todas elas o meu voto foi direcionado para Cate Blanchett Tentar. Eu vejo uma disputa muito forte entre bases de fãs, de forma que eu poucas vezes vi algo semelhante em qualquer categoria de atuação, em algo que é algo assim, uma base de fãs de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que está torcendo pelo reconhecimento da Michelle Yeoh, contra uma base de fãs da Cate Blanchett que diz que a atuação da Cate Tentar é a melhor atuação da carreira dela e ela merece, e que automaticamente quer invalidar a qualidade do trabalho da Michelle Yeoh, vice-versa, tá? É algo que vai ficar marcado de certo modo, porque essa rivalidade não é partilhada por elas, ao contrário.
Existe uma celebração mútua do trabalho. Isso aqui, esse post aqui, no entanto, ele não ficou bacana pro timing. Se ele tivesse sido publicado, né, um dia antes do Oscar, 2 dias antes do Oscar, que aí tem aquela expectativa, eu até compreendo, tá na ansiedade e tal. Como ele é publicado no dia final da votação, por mais que, como eu falei, eu acho muito difícil que alguém, faltando 5 horas para fechar a votação, não tenha direcionado o voto, não tenha enviado para a academia o voto, e se alguém não enviou, para entrar no Instagram dela, para olhar essa repercussão, eu não aposto nisso, né? Agora, fica a leitura das regras. Em resumo, existe violação da regra 11A e 11B na minha leitura. É um caso diferente da André. André você tem por intermediários. Esses intermediários fizeram um complô, aí é uma teoria da conspiração que a gente não tem como bancar. Não existe nenhuma fonte fiável para bancar de que alguém de Tsu Leslie coordenou tudo isso. Existe o disse-me-disse de bastidores e fofoca de bastidores. Fofoca você não faz nada, você precisa de uma prova. A academia não tinha prova, começou a investigação sobre o caso da Andrea e depois decidiu manter a indicação da Andrea também, que era a coisa certa a se fazer, na minha opinião. A academia deve mudar as regras para o ano que vem. Agora, isso é uma outra história. Você pode me perguntar, a Michelle vai ser desclassificada? Não acredito nisso. Eu acredito que a academia vai levar em conta o contexto, se é que a academia vai abrir de fato uma investigação. Mas a gente vai acompanhar sempre isso. Tem live do Oscar no canal, aguardo todos vocês no domingo com uma opção de segunda tela, como faço com todas as premiações, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!